Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos terminando a nossa leitura da carta de Tito, uma carta bem curta do apóstolo Paulo a Tito. E nós já vimos algumas coisas bem importantes, né? Uma escritura tão pequena, só 3 capítulos, mas tanto nos devocionais escritos quanto nos devocionais em áudio nós já podemos perceber aí quantas verdades de Deus para nós, e nós precisamos colocar essas verdades em prática. Afinal, foram conselhos do apóstolo Paulo para Tito e nós podemos pegar esses conselhos para nós e colocarmos em prática. E hoje eu quero ler com você o capítulo 3, os versículos 9 ao 11. Está escrito assim: Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Amados, olha que forte isso, né? O apóstolo Paulo aconselhando Tito e ele dizendo: olha, Tito, evite controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Não fique discutindo essas coisas, não fique entrando nessa tolice, Tito, porque essas coisas são inúteis e não têm valor nenhum. Isso me faz recordar aquela escritura de Colossenses 2,17, quando diz que todas as coisas que aconteceram na lei, toda a lei era apenas a sombra do que estava por vir, mas a realidade encontra-se em Cristo. Então, ficar ali na lei para tentar discutir, tentar ficar vendo detalhezinhos, genealogias, contendas a respeito da lei, o apóstolo Paulo diz que essas coisas são inúteis e não têm valor nenhum. A lei aponta para Cristo e quando nós estudamos a lei, nós precisamos encontrar Cristo nela. Por quê? Porque a realidade encontra-se em Cristo. Por isso que nesse primeiro projeto de leitura bíblica que nós fizemos, foi exatamente escolhendo as cartas do Novo Testamento. Por quê? Porque as cartas do Novo Testamento falam abertamente sobre as verdades do Evangelho, nos revelam como funciona a vida no Evangelho, porque nós vivemos nesse tempo, no período pós-cruz, e precisamos viver por meio da fé genuína em Cristo Jesus. Precisamos viver genuinamente o Evangelho. Isso não quer dizer, então não preciso estudar a lei, não preciso estudar o Antigo Testamento? Claro que não. Nós aprendemos e aprendemos muita coisa, afinal, toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a instrução na justiça, toda a Bíblia. O que nós não podemos é entrar nisso aqui que o apóstolo Paulo escreveu, controvérsias tolas, genealogias, discussões, contendas a respeito da lei que não vão trazer edificação nenhuma. Pelo contrário, só vai trazer divisão. E ele ainda diz: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira vez, uma segunda vez. Se ele não se render, se ele não compreender que ele está sendo um instrumento das trevas para trazer divisão no meio da igreja, depois disso rejeite-o, porque essa pessoa se perverteu, já está em pecado e por si mesma está condenada, porque ela não reconhece o Evangelho, não reconhece o poder de Deus. Está aí apenas gerando contenda e discussão no meio da igreja. Eu acho interessante porque os conselhos do apóstolo Paulo, tanto para Timóteo quanto para Tito, que eram jovens pastores, foram conselhos fortes. O apóstolo Paulo não mediu palavras, não, ele falou abertamente. E aqui é um dos conselhos: se tem alguém que está causando divisão por causa desses ensinos aí que são inúteis, fica nessas discussões e contendas a respeito da lei, você advirta essa pessoa uma, duas vezes. Se essa pessoa não se render, não entender que ela está sendo um instrumento de contenda e de divisão no meio da igreja, rejeite essa pessoa, afaste-se desse e siga a tua vida em paz, porque essa pessoa aí se perverteu. Sabe, amados, nós fomos chamados para viver em unidade como corpo de Cristo e não para ficar em contenda, em divisão, coisas tolas, sabe, discussões acerca de palavras.
essa tolice que não leva a nada, que nós possamos de fato viver o Evangelho e pregar o genuíno Evangelho da graça de Deus, que traz salvação, que traz redenção, que nós não fiquemos presos a picuinhas, a detalhes que não trazem, que não fazem diferença nenhuma, que não trazem edificação nenhuma, como diz o apóstolo Paulo, que são inúteis e sem valor. Que eu e você tenhamos o nosso coração sempre rendido ao Senhor, que não sejamos instrumentos de divisão no meio do corpo de Cristo, pelo contrário, que possamos viver em integridade, em vida sensata, justa, e possamos ser instrumentos para a edificação, para que o corpo de Cristo cresça em fé, em conhecimento, em nome de Jesus, e não instrumentos de divisão, de contenda. Que eu e você sejamos obreiros aprovados, assim como nós já vimos lá quando estudamos a carta a Timóteo, que nós sejamos obreiros aprovados pelo Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, pelas suas exortações, pelas suas correções, pelos seus conselhos. Muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor sempre nos alinha, a tua palavra sempre nos alinha. Pai, eu oro para que, como corpo de Cristo, nós possamos viver em unidade, que não sejamos tolos, que não entremos nessas discussões e contendas que são inúteis, que não têm valor algum, que não agregam em nada, que não edificam em nada, mas que possamos viver de fato o Evangelho, que possamos ser instrumentos de vida, de paz, de edificação para os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos de fato embaixadores de Cristo nessa terra, que a nossa vida glorifique ao Senhor em todas as coisas, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.